Saúde, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez aqui reunidos para estudar uma porção da palavra. Amados, coisa maravilhosa é nós nos instruirmos na palavra. A palavra de Deus, ela foi a mesma e é a mesma ontem, hoje e para sempre. É uma palavra que não muda, é uma palavra que nos dá segurança de como viver e realmente vencer como cristão, como pessoas que verdadeiramente são do bem, temente a Deus, que realmente quer acertar. Quantas vezes na vida, amados, nós pensamos conosco mesmo e dizemos, nossa, se eu soubesse como fazer isso, se eu soubesse qual seria a condição acertada para essa situação, eu faria. E a palavra de Deus, ela nos concede realmente esta condição. Todos nós somos carentes de sabedoria e nós podemos pedir a Deus que a verdadeira sabedoria vem do alto e Ele não nos humilha, porque nós estamos pedindo a Ele sabedoria, Ele se alegra com isso. Amados, é muito importante nós aprofundarmos na palavra, estudarmos a palavra. A fé vem de ouvir a pregação e a pregação pela palavra de Deus. Deus levanta arautos, pessoas que realmente se dispõem a fazer a sua obra, não é? A divulgar o evangelho, as boas novas, não é? Dar para a pessoa um norte, uma direção, para que ela possa viver com qualidade de vida, com dignidade, com paz. Nada mais tira a nossa paz, nada tem o poder de tirar tanto a nossa paz quanto não fazer as coisas certas no momento certo. E nós sabemos que como humanos nós somos passivos a ter bastante erros, a realmente nos perdermos em determinadas situações. Bom, amados, a questão hoje gostaria de falar com vocês sobre Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Bastante importante, interessante esta porção. Bom, mas como sempre, antes de iniciar a explanação da palavra, eu sempre peço aos amigos, aos parentes, aos que ouvem a minha mensagem, que possam se inscrever no meu canal, ele é um canal gratuito, e que realmente eu tenho desejo de que a palavra alcance os 4 cantos do mundo. Os seus contatos não são os meus contatos, e então cada um que mandar para os seus grupos, seus contatos, além de fazer a obra de Deus, edificar alguém que está precisando ouvir essa palavra, também, aleluia, estará me ajudando nesse sentido, e eu fico profundamente grata e oro a Deus que cada um seja profundamente abençoado. Sabe? A palavra de Deus diz que quando nós damos algumas coisas, damos alguma coisa à pessoa, né? Seja ela um necessitado, mesmo que nós encontramos no caminho, ou qualquer outra pessoa, e quando a pessoa levanta ações de graça, oh Deus, muito obrigado, isso sobe em favor daquele que fez. Amado, o mundo roda e nós recebemos na frente, não é? Não daquele para quem nós aplicamos a nossa gentileza, mas recebemos daquele que está na frente, o qual receberá de outro, e será um ciclo do bem. Bom, vamos para Mateus capítulo 5, versículo de 13 a 16, uma porção da palavra que gostaria de ler para os amados, né? Então, amados, aqui está esta porção. Aqui está a palavra, se você tiver a sua na tua mão, ou oportunamente quando chegar na tua casa, no teu ambiente de trabalho, e tiver em um horário de folga como almoço ou seu café, você torne a ler, porque quanto mais você
ler a palavra, mais ela falará contigo. Então vejamos. Essa porção da palavra está dizendo que os discípulos, são o sal da terra. E mais à frente também dirá que os discípulos são a luz do mundo. Amém? Então vejamos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Os discípulos, a luz do mundo. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas do velador, e ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Deus que está nos céus. Coisa linda essa porção da palavra, Deus seja louvado. Então, amados, a palavra de Deus está dizendo que, aleluias, nós devemos ser o sal. O sal, ele é muito importante, amados. Não tem como você fazer uma comida sofisticada, uma comida com muitos ingredientes, sem colocar sal, sem temperar, não de mais, não de menos, mas temperar com sal. É aquela comida, aqueles ingredientes, talvez até bastante exóticos, caros, perderia todo o seu encanto por falta do sal. O sal é um tempero muito importante. O sal também é um imunizante, não é? Nós vemos que a pessoa diz, eu vou comprar ali um quilo, 2 quilos de carne de sol, não é? Aquela carne de sol, ela fica no sol, não é? Para ela secar, mas encharcada de sal, para que ela não venha a sofrer o processo da decomposição. Então, o sal também é um imunizante. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos ser o sal da terra e que se caso nós que nos denominamos cristãos, seja de qualquer denominação, não tivermos essa propriedade de temperar, o ambiente onde nós estivermos, seja da família, seja do ciclo social, seja do trabalho, nós seremos um elemento que não tem valor. O homem pode até pisá-lo, não é mesmo? Porque ele realmente não está fazendo a sua função. Sabemos que nós, os cristãos, independente das denominações, quando queremos viver piedosamente, e quando vivemos piedosamente, somos bastante perseguidos. Isso é verdade. A luz constrange as trevas. O bom costume constrange os maus costumes, não é? Por isso que vemos aberrações, de vídeos de pessoas queimando Bíblia e fazendo absurdos que não vale nem a pena ser citado, porque aquilo ali, aqueles preceitos, realmente vai contra aquela libertinagem que a pessoa insiste em viver e que vai a conduzi-la ao inferno. Amados, muitos ficam realmente agredidos quando há numa pregação a palavra inferno, Satanás, não é? Mas não é palavra inventada por quem realmente se dispõe a ser arauto de Deus e pregar a palavra. O inferno, ele existe. Satanás, que ali está reinando e coordenando aquele espaço demoníaco, ele é muito organizado. Ele tem os seus fichários, as suas organizações, não sei como, mas ele é muito organizado e sabe a brincadeira que as pessoas estão fazendo com a palavra, com as pessoas que
se dispõe a viver com Deus, não é? Então, realmente tudo aquilo está registrado, não é? Então, a pessoa que está realmente desfazendo das coisas sagradas, não é? E das pessoas também que se dispõem a realmente anunciá-las, realmente tem o seu nome anotado, não só no céu, como também no inferno. Não há confusão. Mas então, amados, ser sal, fazer a diferença a despeito de ser uma vida piedosa a qual vai ser perseguida, você deve ter consciência de que você tendo a aprovação de Deus, você tem tudo. Amém? E o diabo não tendo simpatia por você e levantando os seus secretários, bom, isso para você é um ponto muito positivo, porque afinal de contas você não deve e não tem parte com eles. Amém? Então, ser o sal da terra, a luz do mundo. A luz é como um refletor, que reflete a glória de Deus, não é? Num ambiente em que a pessoa realmente cristã, né, consciente da sua identidade de filho de Deus, ela ilumina aquele espaço mesmo calada. Por quê? Porque há em torno dela uma atmosfera espiritual, né, do bem, na qual ela está mergulhada. Então, quando ela chega naquele ambiente, ela traz simpatia, ela traz serenidade e até, às vezes, dependendo do ambiente em que ela foi levada ou precisou ir, até constrangimento para os que não têm esta vida reta com Deus. E esse constrangimento não é proposital, não, de maneira alguma, mas é porque aqueles que não querem viver a verdade se constrangem com a verdade. Mas não seja por isso que nós vamos diminuir a potência da nossa luz para se encaixar em ambientes que na verdade não é nosso. Mas, às vezes, precisamos viver nele até mesmo como instrumento de Deus para edificar aquelas pessoas, para verdadeiramente chamar a atenção dela, para que ela entenda que ela está num caminho mau. E esse chamar a atenção não é repreender, é realmente se portar dignamente, refletindo a luz de Cristo. Amém? Então, a palavra também diz que não se acende, né, uma lamparina, digamos assim, que se compreende, não é? A lamparina é aquele instrumento em que quando ainda hoje, em muitas regiões do Brasil e do mundo, né, que não foi alcançado com a urbanização tão necessária já no século XXI, e as pessoas ainda usam lamparina. Naquele tempo, do tempo de Jesus, não usava querosene, não tinha, usava-se o óleo. O óleo, ao ser umedecido o pavio, ele mantinha uma chama. E essa chama não era para ser colocada abaixo do alqueiro, abaixo da estante, abaixo de um móvel. Sim, era para colocar no alto, porque a luz do alto, ela irradia. E todos da casa, como fala, seriam beneficiados com ela. Então, da casa, do ambiente, não é? Do ciclo social, esta luz colocada no alqueiro, ela será um instrumento de iluminação e vai instruir e vai realmente ajudar a todos que ali está viver de uma forma em que elas possam caminhar sem tropeçar, porque elas são iluminadas. E a palavra continua falando a respeito de realmente boas obras. Olha, a boa obra é proveniente de uma boa fé. Uma fé genuína na palavra de Deus produz uma boa obra, mas uma militância, uma obra excessiva,
não produz a fé. O inverso não é verdadeiro, mas uma fé verdadeira produz a boa obra. E a essa boa obra que ajuda o homem, que esclarece o homem, o ser humano, quando estamos referindo a homem, ao ser humano, não é? Ela vai glorificar o homem, porque o homem vai, o ser humano vai conhecer a Deus e assim glorificaremos também a Deus. Estamos a serviço do reino em favor dos seres humanos, não é? Deus, os anjos, não precisam ser evangelizados. Satanás conviveu com Deus, né, antes de haver a rebelião, a qual ele é expulso do céu com 1/3, né, dos que os acompanhou, e aí eles não querem ser evangelizados. O destino deles já estão traçados. Hoje estão com a sua residência no inferno, mas existe um lugar pior do que o inferno, irmão. Sabe qual é? O lago de fogo. Em Apocalipse nós vemos que quando houver realmente o julgamento de Deus, o Armagedon, até o inferno, que já é um lugar bastante terrível, será lançado no lago de fogo. Então, a boa obra é feita para o homem que está vivendo a sua experiência humana, porque todos nós somos um espírito, temos uma alma e vivemos em um corpo. Então, o espírito, quando nasce de novo, quando crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz, no qual, após ele derramar até a última gota do seu sangue, disse: está consumado. Quando nós cremos que temos um Salvador, um Remidor, um que foi à cruz pagar o nosso pecado, não é? E não temos outro mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus, porque a ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Ele recebeu o nome sobre todos os nomes, e este nome, ele tem poder, não é? Então, veja bem, aleluia, nós precisamos realmente, não é, como seres humanos que estamos tendo, como almas espirituais que está tendo uma experiência humana vivendo sobre essa terra, temos aqui o tempo de conhecer Jesus. Através, aleluia, glória a Deus, da sua palavra, através da pregação que é emitida através da palavra, não é? Quando você vê na palavra de Deus esses espaços de cor diferenciada, algumas Bíblias são vermelhas, no caso essa aqui é verde, não é? São palavras de Jesus. Esse pequeno trecho de Mateus 5, do versículo 13 a 16, foi Jesus que deu aos seus discípulos e eles está sendo difundido a todos esses milhares de anos, não é mesmo? Deus não pediria a você o que você não pode fazer. Deus não mandaria você fazer algo sem antes te dar uma instrução. E o Evangelho, as boas novas, é essa instrução. Não é maravilhoso? É maravilhoso, amados, nós conhecermos, né, realmente a luz através do Evangelho. Então, no versículo 16, diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Assim brilhe as vossas obras para os homens, como já disse, anjos, Satanás, não é que vai ser beneficiado com o Evangelho. E ao trabalharmos para a humanidade, para os homens, a humanidade, glorificaremos a Deus.
Amém? Isso é maravilhoso, amados. Isso é muito importante. Essa pequena porção da palavra, espero que possa edificar você e você meditar sobre ela, lendo novamente e perguntando ao Espírito Santo o que mais o Espírito Santo, o Senhor me diria a respeito disso. E ele vai falar. Vamos orar? Bigavasturia andale fatar mahale bicundrogosse lebiaste kuidriandale fatar mahá. Deus de mistério, Deus de graça, Deus que nos deixou o Evangelho, as boas novas, Deus que quer que nós sejamos instrumentos, sal da terra, luz do mundo, que venhamos temperar este mundo que está tão perdido, iluminar aqueles que ainda não te conhecem. Ó Senhor, que o Senhor venha de encontro a cada um deles, para que eles possam crescer no conhecimento e na graça e ser libertos dos seus medos, das suas limitações. A palavra de Deus diz que o medo não provém de Deus, que Deus nos deu o espírito realmente de perseverança, de intrepidez, de coragem, que o medo é um espírito. E então, todos nós que sentimos normalmente uma porção de medo que nos resguarda a vida. Medo de, ao atravessar a rua, não olhar para a direita ou à esquerda, mas este medo é um medo de segurança. Mas o medo do escuro, o medo que realmente, eu tenho uma doença que não vai curar, ou eu posso pegar uma doença que não cura. Oh, Senhor, não permita que as pessoas vivam esse medo, essa aflição, porque glorificado seja o seu nome. O Senhor não deu espírito de medo para ninguém, e os que têm, que seja neste momento repreendido este medo, e que esse medo desça para a profundeza do abismo, porque não pertence a nenhum de vocês. Que Deus possa conceder saúde, paz, que Deus possa conceder realmente esclarecimento para cada um que nos ouve. Que Deus abra a porta onde não tem, traga à existência o que não existe, porque Deus não vive na nossa dimensão, Ele vive na sua dimensão de Deus, e tudo isso Ele pode fazer. Mas, Pai, aumente a fé de cada um que aí está ouvindo, para que eles verdadeiramente não fiquem focado no problema, mas focado no Pai das luzes, da onde vem todo o bem, no qual cada um precisa. Pai, eu os abençoo com toda sorte de bênção e peço, Senhor, que o Senhor possa fazer com que esta semana seja uma semana de vitória, uma semana de crescimento, uma semana de realizações, e que aonde eles forem, as portas sejam abertas para glorificar o seu santo nome. Amém? Todos que me ouvem podem dizer amém? Bom, vamos receber a bênção. Gosto muito da bênção que está em Números, capítulo 6, versículo de 24 a 26. É uma bênção apostólica, é uma bênção que traz para nós desejos espirituais profundos, e eu quero abençoar todos vocês com ela. E ela diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e todos que me ouvem diga amém. Amados irmãos, amados ouvintes, desejo a vocês uma semana de vitória. Estamos chegando no final do ano, não é? Muitos planos que foram traçados puderam ser concluídos, outros estão em curso e uns nem foram iniciados. Mas persevere, porque estamos praticamente à boca de dezembro, mas o ano não acabou. E se você tem uma promessa, continue batendo, Senhor, a minha promessa, porque a promessa não vence. E Deus terá o maior prazer de você, estando no centro da vontade dele, realizá-la para você. Amém? Que todos fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém.